Bom, pessoal, estamos aqui no ponto que nós acabamos a aula anterior e agora nos resta, então, fazer a implementação do Reduce, né? Nós fizemos apenas a implementação do map e mostrei a execução para vocês, como que aconteceu e tudo mais. Vamos fazer a Reduce agora. E depois que a gente fizer a implementação do Reduce, compilar o nosso programa, nós vamos ter que parar Na verdade, não precisa parar o sistema do Hadoop, né? Nós precisamos só deletar o diretório de saída e o de entrada, porque senão o nosso programa vai dar um erro, né? Ele vai dizer que já existe o diretório lá e tal. Talvez até faça aqui para dar o erro para a gente poder ver como que isso acontece. Vamos implementar o Reduce? cd exemplo GTI, vamos buscar o nosso fonte, src, sudo vim exemplo igti.java, igti, abrir aqui. Pessoal, para a gente não esquecer, já vamos atribuir aqui a classe reducer. Não esqueçam de dar a letra A aqui para colocar o arquivo em modo de inserção. Dou um Enter aqui e nós vamos configurar o nosso reducer. Não sei se vocês lembram, na aula passada, no finalzinho eu tirei essa linha aqui, ó. Set reducer class reduce igti.class. A gente fez isso só para o nosso programa executar apenas a função map. Não se esqueçam, um programa pode ter sim só a função map, mas não só a função reduce. A função map ela é obrigatória, tá? Vamos lá escrever o nosso reduce. O nosso reduce igti está aqui. Pessoal, tem essas outras duas classes aqui embaixo, nós não vamos usá-la agora, vamos usá-la na nossa aula interativa, mas elas não fazem parte também do trabalho prático de vocês, portanto não se preocupem com ela nesse momento. Deixei aí só como uma casquinha para vocês utilizarem quando quiserem. Então vou implementar meu método reduce aqui, né? O que vai chegar aqui para mim, pessoal? Vai chegar tudo agrupado por data. Né? Se vocês assistiram nossas aulas lá de Map Reduce, o sistema vai agrupar todos os registros que possuem a mesma data. Então, vou ter a data de, sei lá, 1/4 de 2020. Aí vai ter lá os dados do Afeganistão, os dados do Brasil, os dados da Colômbia, da Bolívia, de todos os países. Mas todos agrupados pela mesma data. Depois do dia 2/4, mesma coisa. Então, vai vir aqui no key a chave 1/4 de 2020. E aqui no values vai vir o quê? Os países mais o número de casos, mais o número de óbitos, que nós já colocamos, de todos os países que possuem registro naquele dia. Depois o dia 2 vem aqui e a lista dos values que a gente criou. O Afeganistão, a Bolívia, a Colômbia, os Estados Unidos e por aí vai. Tá? Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, primeiramente, pessoal, criar o nosso vetor. Um vetor que vai quebrar os dados do values. Lembre-se que o value ele tem o país, pipe, o número de casos, pipe, o número de óbitos. Então, nós vamos quebrar isso dentro de um vetor de string. String. Vou chamar isso de campus. Recebe. Só criar o vetor. String, só criar o objeto aqui para a gente trabalhar. Tá? E ele vai ter aqui para a gente 3 posições. É suficiente. 3 posições por quê? A posição 0 vai ser o país, o nome do país. A posição 1 vai ser o número de casos. A posição 2, o número de óbitos, naquela data que vai estar armazenada aqui no key. Criei o vetor. Aí, pessoal, vou ter que iterar. Vou ter que fazer um while para percorrer todos os valores que estão aqui. Tá? Eu tenho um iterator aqui. Ó. Esse valor aqui é uma lista. Então, vou ter que iterar sobre ele. Então, vamos fazer lá. While, né? Enquanto values, que é esse camarada que está marcando aqui, ponto, hasNext, ou seja, ainda não cheguei no último valor dele, a gente vai rodar isso aqui. Então, cada rodada do while é um país dentro do mesmo dia. Vou abrir a minha chave aqui. Vou ter uma variável chamada value, que é do tipo text. Então, tem que pegar valor por valor. Então, vamos declará-lo aqui. Text value recebe new text. Pronto. Dentro aqui, eu vou falar que value, que é essa variável que eu acabei de declarar, ela vai receber values.next. Ou seja, vai pegar
o valor da iteração do while. Lembrando que esse cara aqui, ó, ele é uma lista e ele vem daqui, tá bom? Peguei o value e agora eu vou pegar os campos. Campos, que é esse vetor aqui, ó, ele vai receber um split. Lembram que eu separei os campos com pipe? Pois é, nós temos que dar o split com pipe. Então, ele vai receber o value, que é o valor único que eu peguei aqui, ponto to string, abre e fecha, ponto split, e aqui eu tenho que dar o barra barra e o pipe. Pronto, já tenho os campos. Aqui agora eu tenho um vetor em que a posição 0 é o país, a posição 1 é o número de casos, a posição 2 é o número de óbitos. Bacana, vamos continuar aqui dentro do while. Agora eu quero verificar se eu já encontrei o maior número de casos naquela data e o maior número de óbitos naquela data. Então eu vou criar duas variáveis inteiras aqui em cima, int maior casos, recebe 0, e int maior óbitos, também recebendo 0. Ou seja, isso aqui vai guardar qual que é o valor que teve, o país que teve o maior óbito naquela data e o país que teve o maior caso naquela data. Eu começo com 0, porque não achei nenhum ainda. Mas à medida que eu for achando, eu vou atribuindo para essa variável. Então, vou fazer um if aqui, ó. Se integer.parseInt. Estou só convertendo o meu vetor para o inteiro. Campo, aliás, é campus, né? Campus na posição 1, lembrem-se, posição 0, nome do país, posição 1, número de casos. Então, se o campus na posição 1, ou seja, se o número de casos daquela iteração for maior do que a maior quantidade de casos que eu já achei no dia, aí ela passa a ser a maior. Então, aí o maior casos vai receber integer.parseInt, vai receber o quê? O campus de 1. Ou seja, se esse for o maior que eu encontrei, ele passa a ser o maior geral. Tá? E eu ainda tenho que guardar o país, né, pessoal? Eu tenho que saber qual que é o país. Então, vou criar duas variáveis aqui para a gente fazer isso. Aqui em cima mesmo, ó, vou chamar string. Vocês podem fazer isso no vetor, pode fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Estou fazendo assim para ficar mais didático. String, uma eu vou chamar de país casos, vou iniciá-la com vazio, e outra eu vou chamar de país óbitos. E vou dar vazio para ela também. Então, achei o maior país com casos, eu pego o nome dele. País casos recebe o campus na posição 0, que é o nome do país. Opa, 0, que é o nome do país. Não preciso converter, porque ambos são string, e aí eu posso fechar aqui a minha chave do if. E vou fazer um outro if para o caso dos maiores óbitos. If integer.parseInt campus. Aí, pessoal, o óbito está no campo 2. Então, na posição 2, na verdade, do campus, né? For maior do que maior óbitos, aí o maior óbitos vai receber integer.parseInt campus na posição 2. Olha que maravilha, ó, já chamo. E o país óbitos vai receber o campus de 0. Tá bom, muito bem. Implementei, já achei, e agora eu vou criar uma variável que eu vou chamar de str saída. Então, venham aqui em cima, coloquem aqui o str saída, que nós vamos concatenar a saída para ser gravada lá no nosso HDFS. str saída. O que ela vai receber, pessoal, ao final? Então, depois que eu analisar todos os casos, então, vou fechar o meu while aqui, ó.
Vou fechar o meu while. Ó, fechei meu while. Depois que eu percorri todo mundo, é que eu vou gravar, tá? Tem que achar o maior caso, o maior número de casos, o país do maior número de casos, o maior número de óbitos, o país do maior número de óbitos. E aí eu vou fazer o seguinte. str saída recebe. Aí eu vou colocar uma stringzinha aqui, ó, casos, 2 pontos. Vou concatenar, mais string.valueOf. Estou convertendo um int para string maior casos, que é aquela variável que eu criei. Mais, aqui para concatenar. E aqui um dadozinho em mais. Vou concatenar o nome do país. País, casos. E no final, um pontinho final aqui, só para a frase ficar bonitinha. Tá? E aí, pessoal, eu vou então fazer agora o mesmo para o óbitos. Poderia ter feito uma string só? Poderia. Poderia ter usado o concat da string? Poderia. Tá? Mas é uma forma de fazer. Vou continuar concatenando minha string. Então, str saída. Não esqueçam desse mais aqui, tá? Para acumular a string, para concatenar a string que já existe. Mais é igual. Agora é óbitos. Não vou colocar o acento aqui não. Tá? Óbitos. Mais, né, de concatenação. String.valueOf. Agora são os maiores óbitos. Mesma coisa do de cima, só que a gente muda as variáveis em país óbitos. E aí a gente pode pôr o pontinho final aqui também, né? Com o maisinho aqui, ponto final. Bom, finalmente consegui já montar tudo que eu queria. Achei o maior, achei o menor. Aliás, achei o maior óbito, o maior caso, país do maior caso, país do maior óbito, por data. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos atribuir isso para os valores e para a chave. A chave, pessoal, não vai mudar nada. A que chegou vai virar a chave do reduce também, da saída do reduce. O que vai mudar é o value. Então, value, ponto, set, str, saída. Porque eu falei que a saída é do tipo text. E agora vamos ao output. Output, ponto, collect, key, value. Bom, se eu não fiz nada errado, o programa deve compilar. Acredito que está tudo certo. ESC, 2 pontos, WQ, para salvar e sair. Volta um nível aqui, CD 2 pontos. Vamos compilar? Ent, -f, build, make, jar. Falhou. Está faltando alguma coisa na linha 85, que parece ser aqui, ó, um parêntese que eu esqueci de fechar, e um ponto e vírgula, famigerado ponto e vírgula, na 87. Vamos lá? 85 e 87. cdsrc, sudo vim, exemplo, dou A para dar inserção, 85 está para cima, aqui, ó, aqui, não fechei esse parêntese, ó, não fechei, um erro. Fechei agora. Não coloquei o ponto e vírgula aqui, pessoal. Ponto e vírgula. ESC, 2 pontos, WQ. Volto o nível na pasta. Vamos dar o Ent aqui de novo. E o nosso programa ainda tem um erro. Que está na linha 85 ainda. Ó. Ah, já vi. Problema de parêntese. cdsrc, sudo vim, exemplo, igti.java. Vamos lá na linha 85. Aqui, ó. Esse parêntese aqui, ó, ele não pode ser fechado aqui, né? Claro, a conversão é só do campus 2. Então, vamos fechar ele aqui, ó. Bom, ESC, 2 pontos, WQ. Volta um nível aqui e vamos rodar de novo. Rodar não, né? Compilar. Mensagem linda, build successful.
Vamos tentar executar o nosso programa? Provavelmente ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele vai tentar criar o diretório lá no HDFS e o diretório já existe. Mas vamos lá. Bom, pessoal, isso, vamos rodar o programa. Bin barra Hadoop jar. Vamos achar o nosso jar, né? User local Hadoop exemplo IGTI barra exemplo IGTI.jar. IGTI.exemplo IGTI, que é o nosso nome de pacote e classe. Vamos lá, vamos botar para executar esse negócio aqui. Ó, já deu um erro de cara. Ó. Por quê? Olha aqui ele falando, ó. Já existe, deu uma exceção de arquivo já existente. Por quê? Porque o diretório de saída, que é o pasta saída, já existe. Tá? Vamos limpar tudo? Vamos lá. bin barra hdfs dfs menos rmr barra user. Não sei se tem um E, acho que tem um E. User. Deixa eu só mostrar para vocês que já existe, que aí vocês vão acreditar mais em mim, né? Sem ser pela linha de comando aqui. Vamos lá, localhost 9870 para abrir a nossa página. Utilities, browse the file system. Espera um pouquinho, né? Aqui, user, IGTI, quando a gente executa pelo nosso programa, ele já cria uma pasta de user e do nosso usuário. Pasta de entrada, está aqui o nosso COVID data original. Pasta de saída, está aqui aquele part 001, que foi quando a gente fez a primeira aula executando só o método map. Então vamos limpar esses camaradas aqui pela linha de comando. Vamos executar e vamos deletar direto a pasta user IGTI barra pasta entrada. Não tem problema, o nosso programa inclui tudo de novo para a gente colocou código para isso. Ó, deletamos e a pasta saída da mesma forma, deletamos. Ó, deletado. Vou voltar lá, ó. Como é que está o nosso camaradinho aqui? Ctrl F5. Ó, não tem mais nada, tá? Ó, então vai ter só a pasta user e a pasta IGTI. Vamos rodar novamente, pessoal? Ó, vamos rodar novamente, ó. Bin Hadoop jar, o nosso jar, IGTI, exemplo IGTI, rodando. Vamos ver se nós não fizemos nada errado, vai dar tudo certo aqui. Vamos lá. Se não fizemos nada errado, né? Submetendo o job para execução. Aguardar um pouquinho aí durante a execução do map do Reduce. Já executou o map. Agora ele já está fazendo a redução, né? 100%, tudo certinho. Olha que maravilha. Nenhum erro, tudo rodou. Agora vamos ver os resultados, né, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa, nós podemos aqui pela própria interface mesmo. Ó, Browse the File System. Eu quero abrir aquela outra interface para vocês também mostrar o que aconteceu. Localhost 8088. Tá? Mas vamos voltar aqui e vamos ver o resultado primeiro. User, IGTI, criou a pasta entrada, colocou o COVID lá, mas isso para a gente não é interessante agora. Pasta saída, resultado aqui. Ó. Vamos dar o download aqui. Salvar o arquivo. Se vocês quiserem abrir, pode abri-lo aqui. Ó. Olha que legal que ficou. Ó. No dia 11/1/2020, a maior comunicação de casos foi 41 da China. E o maior número de óbitos foi 1 da China. Porque estava no iniciozinho ainda, né, pessoal? Olha só, janeiro. Dia 12 de janeiro, maior comunicação de casos foi 0 e 0, então não teve nenhum país, tá vendo? Vamos descer aqui, ó, para a gente ver outro, mais para frente, quando a coisa ficou mais feia. Dia 14/5, né, próximo a gente aqui, ó. Casos, 18.000 comunicados dos Estados Unidos. Óbitos, 1.061 também dos Estados Unidos. Muito triste, né, pessoal? Aqui um do Brasil, logo aqui, ó. 24/5 foi o Brasil quem comunicou mais casos, 20.000 casos. E 1.088 mortes nos Estados Unidos, né?
Esses dados aí não são nossos, né? São lá da Organização Mundial de Saúde, então a gente não está muito preocupado com esses resultados, não. A gente só quer mostrar, preocupado que eu digo, no sentido de se estão certos ou não, né? Isso não é a nossa tarefa. Bom, vimos aqui o resultado, queria mostrar para vocês aqui, ó, essa página, ó. Lembra aquele nome que eu coloquei para o meu job? Olha ele aqui, ó, cálculo Covid-19. Esse aqui é aquele que eu executei só o map. Esse aqui é aquele que eu executei o map e o reduce. Ao contrário, pessoal, esse aqui eu executei só o map. Esse aqui eu executei o map e o reduce. Então aqui tem vários logs que vocês podem entrar aí, tentar consultar, ver como é que funciona. Só a curiosidade é que vai fazer vocês avançarem nesse sentido aí, tá certo? Bom, então já vimos aqui a execução do nosso programa, né? Já vimos que deu tudo certo. Se vocês quiserem consultar o resultado pela linha de comando, isso é muito fácil, né? bin/hdfs dfs-cat /user/igti/pasta saída /part 0, acho que tem um traço aqui, 00345 Tá aí. Pessoal, atentem-se para esse arquivo, tem muitas perguntas lá sobre o trabalho prático que vão usar esse arquivo aí, então fiquem atentos a ele, tá? Salvem em algum lugar, lá na pasta download, aquela hora que eu executei aqui pelo browser, ele foi para lá. Então fiquem atentos com isso. De repente, se vocês conseguirem chegar nisso aqui agora, já respondam o questionário lá do trabalho prático agora, que aí vocês já aproveitam esse arquivo que vai perguntar alguma coisa do que tem dentro dele aqui, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa segunda aula, então, executamos aí a função reduce, complementar a primeira aula, né, dessa parte da execução do programa, e já fizemos um programa completo, então, com map e com reduce. Bom, até a nossa próxima aula, então.